No bloco anterior, na discussão, a gente mostrou para você daí de casa como faz para identificar os sintomas. Mas como é que será o tratamento? O Complexo Juliano Moreira, para quem não sabe, tem sim um tratamento bem adequado para quem sofre de depressão. Dá só uma olhada como é que funciona lá. Pouca gente sabe, mas o Complexo Juliano Moreira, na Avenida Pedro II, em Jaguaribe, também é um centro de atendimento para pessoas que têm depressão. O encaminhamento começa pelo médico do posto de saúde mais próximo da sua residência. A depressão leve, ela não é tratada no hospital, né? Leve, moderada, normalmente o paciente procura o ambulatório e a leve, muitas vezes, com a psicoterapia, ele vai resolver, ou muitas vezes ele está exausto pelo trabalho, muitas vezes ele tirando umas férias ou com lazer, ele alivia mais esse estado. Mas a depressão, quando ela se instala, que o paciente fica com aquele humor deprimido, fica sem prazer pela vida, sem sentir prazer, que ele está com desesperança, que é um traço muito marcante da depressão, a desesperança. Muitas vezes ele está com ideação tão fixa que não há segurança em casa. Então, o hospital é esse paciente que chega ao hospital. Desde quando se começou o processo de reforma psiquiátrica, os funcionários do complexo agora buscam um atendimento cada vez mais humanizado. Nós entendemos que não é só os psicotrópicos, não é só o medicamento que auxilia o paciente a uma estabilidade emocional, mas o cuidado daquele que está perto. O técnico enfermeiro, o enfermeiro em si, o psiquiatra, os psicólogos, assistentes sociais, acolher num cuidado como se fosse um próprio parente. O complexo oferece ainda oficinas terapêuticas, passeios e caminhadas no campo e tratamentos alternativos, como o Reiki. É uma terapia complementar. E, inclusive, na Europa, é feito nos hospitais. Os planos de saúde contratam reikianos para atuar nos hospitais, porque tem uma melhora muito grande e o tempo de internamento do paciente ele é bem mais reduzido. Não prescinde, de jeito nenhum, da terapia normal que o hospital aplica. Ela vem como um complemento, ela vem como uma estimulação daqueles medicamentos. Ela potencializa, o medicamento age melhor e a pessoa recebe realmente essa energia. É uma energia que está no ambiente, como Einstein disse, né? Somos todos mergulhados num oceano energético, né? Então, essa energia a gente consegue fluir, condensar e trazer para o paciente. Eu posso dizer que o primeiro caminho é começar num médico, para quem pode, uma unidade de saúde da família, e ele vai fazer um encaminhamento para uma alternativa, é isso? O primeiro passo é reconhecer, antes de mais nada, né? Muitas vezes os depressivos eles não conseguem e a ajuda dos familiares é fundamental, né? E aí depois que reconhecer, procurar o psiquiatra. Em primeiro lugar, se você não sabe onde ir, vai no PSF mais próximo, eles vão ter alguma indicação para lhe dar, ou vai no Juliano Moreira, né, como você falou muito bem. O importante é não deixar para lá, né? E o psiquiatra vai lhe diagnosticar e dizer em que nível você está e aí direcionar. Antes do psicólogo a gente procura o psiquiatra? Antes do psiquiatra. É o único profissional para diagnosticar nesses casos. Então, tem que procurar. O ideal é que o indivíduo, como você me falou, procure, e o André também, uma unidade de saúde da família, identifique seus sintomas para o médico que está assistindo ele na comunidade e o médico da unidade vai referir o paciente ou para um ambulatório de psiquiatria do município ou para os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossociais, que tem nos municípios e que oferecem esse tipo de ajuda para quem tem algum tipo de transtorno mental. O tratamento geralmente é feito com antidepressivos, praticamente, né? Deve ter outras alternativas também. Mas as pessoas às vezes têm medo até de ver a caixa com aquela tarja preta lá. Exatamente, esse estigma. Né? Essa tarja preta significa que a pessoa tem que ter um certo cuidado com o medicamento, uma administração, mas não significa que seja uma coisa de forte impacto ou não? Estou errado? Não, a grande questão é usar a medicação da maneira adequada. Passar por uma avaliação minuciosa, com um psiquiatra, com um especialista, que ele vai avaliar qual antidepressivo, qual classe de antidepressivo o indivíduo irá se beneficiar com aquele remédio. Existem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como eu falei anteriormente,
os antidepressivos tricíclicos, os JUAs. Existem uma gama de medicamentos que podem ajudar o indivíduo. O tratamento é personalizado, cada pessoa tem um tipo de tratamento diferente. Vai de acordo com o perfil da pessoa, a tolerabilidade, se houver efeitos adversos, o uso do medicamentoso prévio, se ele já respondeu bem ao remédio anterior, é preferível usar aquele Às vezes remédio. demora um pouco para achar o remédio ideal, né? Tem que ter uma certa paciência de início. Exatamente. E ter a consciência de não usar a medicação indiscriminadamente. É bom também enfatizar que as medicações para a depressão não causam dependência. Não são medicações que vão deixar o indivíduo dependente dela para o resto da vida. Os indivíduos que tomam medicações por um longo tempo, ou é porque não aderiram bem ao tratamento, ou porque o tratamento não foi feito de maneira adequada. E até para retirar o remédio tem que ser feito uma coisa devagar, Gradualmente para não tirar de uma vez. Para que não tirar a medicação de uma vez e o indivíduo ter uma recaída, ter sentir efeitos colaterais da retirada da medicação. E é bom sempre lembrar que a depressão é uma doença crônica, recorrente, é muito comum o indivíduo que tem um episódio depressivo, nos primeiros 6 meses, 25% dos indivíduos têm recaída. Nos primeiros 5 anos, essa taxa aumenta para 60% dos indivíduos. Nos 15 anos subsequentes, aumenta para 80% dos indivíduos. Ou seja, é uma doença que recorre. Mas a recorrência muitas vezes não é por causa do próprio paciente, que às vezes acha que o remédio para depressão é como um remédio para dor de cabeça, que você passou, eu tenho que parar o tratamento. E aí quando para é que está o erro. Exatamente. O André pode até relatar aqui, é muito comum a gente no tratamento, os indivíduos ao longo do tempo perceberem que estão bem, aí abandonam a terapia, deixam de ir ao psiquiatra. Abandonam o medicamento sem consultar o psiquiatra. Isso é um erro gravíssimo. Gravíssimo. E, infelizmente, o baixo conhecimento da população em relação a essa doença causa muitas vezes isso, porque as pessoas veem a pessoa bem e estimulam-a. Ah, tu tá bem. Tu não precisa mais tomar isso não. Aí a pessoa nem pensa, poxa, eu vou falar com o meu psiquiatra. Não, ela só acata o que os familiares ou o marido, a esposa disse. E depois os sintomas voltam até mais forte, dependendo. Pode ser também que isso aconteça, com certeza. E o papel do psicólogo? Eu falei do papel do psiquiatra na parte medicamentosa. E o papel do psicólogo? É fundamental. Por quê? Ele ajuda de que forma? É importante lembrar que existem várias abordagens terapêuticas, né? Vou falar da minha, que é a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. Através dela, a gente vai criar ferramentas, meios, caminhos para que a pessoa consiga se autocuidar. É mudar o comportamento da pessoa para ter uma reação positiva. Exatamente. Uma das ferramentas principais é a psicoeducação, ou seja, ensinar a pessoa sobre o que ela está passando. Porque muitas vezes acontece o quê? A pessoa se sente de tal forma e ela não entende o que desencadeou. E como cuidar para que aquela situação não se repita. E o psicólogo tem esse papel fundamental nesse aspecto e ajuda a pessoa a enxergar que existem meios de mudança de comportamento, de sensações, de pensamentos em relação àquela realidade. É como se a gente falou no começo do bloco, que às vezes a pessoa tem na genética, desencadeou por um fator externo ou por alguma coisa que acontece na vida daquela pessoa. Sim. O psicólogo vai e identifica de onde é aquele que começou a desencadear aquilo e reverte. É basicamente isso. Lembrando que o principal não é o profissional em si, é o indivíduo. Ele tem que querer e ele tem que querer ser tratado, ele tem que querer aderir ao tratamento, ele tem que querer realizar as ações que o psicólogo recomenda. Mas aí também tem um problema, porque às vezes a pessoa com depressão, ela está num nível tão grave que ela não quer nada. Com ela certeza. Acha que não vai conseguir nada. E nesse caso a parceria com o psiquiatra é fundamental. Porque quando ela não quer nada, aqueles hormônios estão, vamos dizer assim, brigando com ela. E aí quando o medicamento entra, esses hormônios param um pouco de brigar entre si e aí fica mais fácil a adesão ao tratamento psicológico. Entendi. Agora ficou mais... Acho que dá para ajudar muita gente agora. Com certeza. E o André levantou uma bola agora, essa questão hormonal. Você pode perguntar se a depressão tem uma faixa etária, com que idade se surge geralmente um quadro depressivo. Pode ser em qualquer faixa etária, mas geralmente entre 20 e 40 anos. A questão hormonal é muito comum mulheres na menopausa, na perimenopausa ali, e os homens já
na andropausa, abrirem um quadro depressivo justamente por essa questão hormonal que eles estão Mas tem vivenciando. criança e jovem também? Claro, Sim. claro. O quadro é um pouco diferente no público infantil, crianças menores, mas da faixa adolescente para o adulto mais jovem já é o quadro que a gente já relatou aqui. E lembrar também que não é só o psiquiatra e o psicólogo, uma terapia ocupacional, estimular uma atividade física, fazer um acompanhamento com um nutricionista para ver aquela questão da alimentação, avaliar comorbidades, porque temos que excluir, antes de fechar o diagnóstico de depressão, se o indivíduo teve alguma doença neurológica, uma doença autoimune, uma doença metabólica, doença infecciosa. Tem que ser bem investigado. Exatamente, que tudo podem simular um sintoma depressivo, na verdade são aquelas patologias que estão simulando aquele quadro. E aí me lembra muito bem agora que o Google está aí e as pessoas pensam que só pesquisando e encontrando aqueles me encaixei nesse diagnóstico, então eu tenho isso. Não é assim. Não é assim. Você tem que procurar um profissional. Nesse caso, tem que ir no psiquiatra. Não tem jeito, o Google não vai te diagnosticar. A gente fez um programa recentemente sobre automedicação na internet, inclusive está no YouTube da TV Assembleia, você pode procurar o Em Discussão sobre automedicação na internet para saber o perigo que é você fazer esse tipo de autoconsulta pela internet. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai voltar para falar de coisas que estão na internet sobre a depressão, as últimas notícias. Nós voltamos já.